Questões que vão desconstruir a divindade de Cristo, por exemplo, que vão atribuir a nossa salvação a outro elemento que não seja simplesmente a graça salvadora de Cristo Jesus manifesta através da nossa fé em Cristo. Esses são pontos, eu sempre gosto de trabalhar os 5 solas, né, para trabalhar o que é ou não herético ali. Esses pontos, e nem é que nós devemos ser militantes ao ponto de brigar por causa disso. Mas esses sim são pontos que devem nos chamar a atenção, como a gente bem falou naquela questão que a Jaqueline levantou, de estar ou não no ambiente sadio teologicamente. Não são visões teológicas de práticas doutrinárias ou práticas de igreja que divergem da nossa visão. E é disso que esse texto agora está falando, né? Olha, não perde tempo em genealogias, em práticas judaicas. Isso não é importante, né? Desculpa, vocês podem continuar. Não, é isso aí mesmo. E isso tem que ser é uma das evidências desse comportamento ao qual ele está chamando o Tito desde o capítulo 2, que é viver uma vida simples, uma vida de humildade, fazendo com que todas as obras das nossas vidas, e nesse caso da vida de Tito, testemunhassem as suas palavras, isto é, o evangelho que ele pregava. Isso aqui é muito interessante para a gente refletir sobre as nossas vidas, né? Qual tem sido, ou quais têm sido os nossos comportamentos que têm demonstrado Jesus? Quais têm sido as nossas palavras e interações que têm revelado que Cristo habita em nós e de que nós somos seguidores dele? Isso aqui é muito interessante, muito confrontador também. E é bom que seja confrontador para que nós possamos corrigir os nossos passos, né? Mas ele está fazendo isso, ele está dizendo, olha, lá no capítulo 2 ele aponta, né, uma sequência de práticas que são necessárias. Aí ele conclui essas práticas com base no que o pastor Marcelo falou no versículo 11, né? Por que eu posso aplicar e viver isso tudo? Porque a graça de Deus foi revelada para trazer salvação. Muito bem, vamos lá para o 3. Olha, no 3, já que essa graça chegou a ti, tu tem que ter boas obras, e boas obras já falamos, não é para salvação. Então tu seja humilde, sujeito aos governos, às autoridades, seja obediente, não calunia, vive uma vida de humildade. Mas por que, Tito, que tu vais viver uma vida de humildade? Porque Deus, o nosso Salvador, revelou a sua bondade e seu amor e estendeu sobre nós sua misericórdia. Então agora não te envolve em coisas que não valem a pena. Não perca o teu tempo discutindo, debatendo e vivendo uma vida que não vale a pena. Pelo contrário, vai agora redimir o tempo e viver uma vida correta de maneira que o teu viver testemunhe ou comprove as tuas palavras. Acho legal pensar que como a obra de Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador na cruz, coloca-nos dentro de uma nova plataforma de uma vida produtiva, útil, missional, não é? Porque é muito comum que dentro do contexto religioso, seja ele qual for, legalista, o objetivo é laçar as pessoas pelo pescoço e mantê-las fechadas dentro daquele clube religioso, e de tal modo que elas só sejam úteis ali, dentro daquele contexto fechado, específico, não é? Que as pessoas fiquem à espera de um conhecimento escondido, no caso, né, nessa influência gnóstica, esse conhecimento especial. E aí, nesse caso, nos nossos dias, poderíamos citar grupos onde as pessoas esquecem a sua vida prática, o trabalho, fazer o bem, lidarem com a ordem criada, né? O mundo, o divertir-se, o criar filhos, o pagar contas, o fazer as coisas normais da vida como parte da nossa missão para Deus. Mas fatiam a existência, né? Tiram partes que são reais, onde Deus pode estar presente, aquilo é arrancado, jogado no lixo, né? E é acrescido outras coisas na perspectiva da idolatria do coração. Aqui a gente vê o quê? No verso 14, nosso povo deve aprender a fazer o bem, ao suprir as necessidades urgentes de outros, assim ninguém será improdutivo, diz na NVT. Então, uma vida na sã doutrina, ela expressa-se numa vida produtiva. Uma vida na sã doutrina, uma vida no evangelho sadio e não no evangelho doente, numa igreja sadia e não numa igreja doente, é uma vida produtiva. O que é uma pessoa que está sã na fé? Ela produz, ela frutifica, né? Coisas saem da mão dela, coisas saem da boca dela. E o que seria, dentro daquela pergunta da perspectiva das redes sociais, uma vida improdutiva? É ficar o tempo todo assim, ó. Exatamente.
mandando aqui de um vídeo para o outro, de um Reels para o outro, do TikTok, seja lá o que for, só enchendo a nossa cabeça de discussões, às vezes, desnecessárias, de genealogia sem fim. Claro que tem muita coisa útil na internet, não estou aqui... Sim, Exato. mas o ponto... condenando. Até esse o conteúdo que ponto, nós Marcelo... Exato, o teologando é muito útil, pessoal, fica aí. Mas o ponto aqui, Marcelo, é assim, a vida na sã doutrina, ela nos leva a filtrar todo esse conteúdo maluco que hoje chega a nós e que não tem Exato. propósito, não frutifica. E outra, Porque se nós não tem formos essa olhar... referência, o que eu tô consumindo, eu não sei se é bom ou se é mal.